Olha, já sei o que acontece, tá? Você começa a aprender eletrocardiograma, aprende o padrão normal, e aí começam a te jogar um monte de eletro alterado, você começa a aprender um pouquinho, mas quando você começa a vida prática, começa aquela confusão, você começa a pensar que está tudo alterado, começa a ver um monte de coisa que não existe, a verdade é que você não sabe realmente como ver um eletrocardiograma normal e suas variações. Eu sou Roberto Ramos Barbosa, da CardioHelps, estou aqui para te mostrar alguns eletrocardiogramas para você não confundir mais, e para você ver que tem alguns padrões que podem ser normais, basta pensar um pouquinho. Quer aprender um pouquinho? Então vamos embora que são 10 eletrocardiogramas, é rapidinho, em 10 minutos você vai aprender os padrões que você precisa conhecer. Nesse eletro você vê um ritmo sinusal, mas tem alguns momentos ali de algumas arritmias, você percebe isso. Mas olha só, meu editor vai apontar aí agora, ó, pronto, beleza? Você vê ali algumas arritmias que são extrasístoles. Nesse caso, são extrasístoles atriais. Tem uma onda P, diferente da onda P sinusal, que geram esse batimento precoce. São extrasístoles atriais. Às vezes elas até vêm em pares, né? Como você vê ali, ó, esses dois batimentos ali juntinhos. Isso é uma coisa que todo mundo pode ter, não é para ser considerado uma coisa anormal. Claro, tem pacientes que vão ter mais sintomas, vão ter uma densidade maior de extrasístoles e aí você pode merecer uma investigação maior. Mas a princípio, se isso aqui é isolado, uma extrasístole ou outra aqui ou ali, mesmo que sejam ventriculares, pode ser uma coisa dentro do normal. Mas você tem que saber reconhecer essas extrasístoles aqui. E esse padrão também é bastante comum. Olha ali em V1, você vai ver um padrão, V1 e V2, um padrão de RS-R', aquele que é tipicamente descrito no bloqueio de ramo direito. Aqui você não tem alargamento do complexo QRS, mas tem um padrão RS-R' em V1 e V2, né? Aquele mesmo padrão do BRD. Então, nesse caso, você tem um distúrbio de condução do ramo direito. Tá bom? O ramo direito não está completamente são, mas também não é doente a ponto de ter um bloqueio de ramo direito. É um padrão bem comum e é uma variante do normal, nenhuma alteração patológica encontrada aqui. Distúrbio de condução do ramo direito. Eu já vi muita gente querendo tratar a arritmia por causa de uma taquicardia e querendo dar beta-bloqueador à torto e à direito e até prejudicando o paciente. Mas presta atenção, nesse caso você tem uma taquicardia, mas é um ritmo sinusal. Então isso aqui é uma taquicardia sinusal, pessoal. Você tem onda P precedendo cada complexo QRS e geralmente isso aqui não é causa de nada, isso aqui é consequência de outra coisa, inclusive coisas extracardíacas, né? Como dor, ansiedade, febre. É isso que tem que ser o foco da sua atenção nesse paciente aqui. Taquicardia sinusal te remete a alguma outra coisa causando essa taquicardia aqui. Não é uma arritmia propriamente dita, você tem que tratar a causa primária do paciente. Outro padrão muito comum, olha aqui, ó, você tem um desvio do eixo elétrico do complexo QRS para cima e para a esquerda. Como que eu sei disso? Porque eu tenho um predomínio de QRS negativo em AVF. Tá? Então você tem aqui um padrão diferente do normal, né? O eixo normal seria para baixo e para a esquerda, portanto você teria QRS predominantemente positivo em AVF. Se ele está negativo, algumas coisas podem estar acontecendo. Neste caso, uma coisa muito benigna, muito comum, que é um bloqueio divisional antero-superior, ou BDAS. É um fascículo do ramo esquerdo ali que tem alguma alteração, mas nada patológico, é uma coisa muito comum, que também é uma variante do normal. Como que eu sei que isso não é uma área eletricamente inativa, devido a um infarto antigo da parede inferior? Muito fácil. Você vê que, na verdade, o que predomina no complexo QRS nas derivações inferiores, D2, D3 e AVF, é uma onda S, aquela deflexão negativa que vem depois de uma onda R, que é pequena. Às vezes ela é até tão pequena que ela é chamada de embrionária, de tão pequenininha. Mas é onda S. Então é uma questão vetorial, pura e simples. Não é uma onda Q patológica. Lembrando que a onda Q é aquela deflexão negativa que precede, que vem antes da onda R. Nesse caso, é uma deflexão negativa que vem depois, portanto isso aqui é a onda S. Para corroborar ainda que isso é um BDAS, não é uma área eletricamente inativa inferior, você além de ter S mais ampla nas derivações inferiores, você também tem uma ondinha Q pequena, não patológica em D1 e AVL, também por questões vetoriais, nada patológico, só confirmando que isso se trata de um BDAS. Quinto eletro, esse está alterado, hein, galera? Esse tá. Mas por quê? Porque, na verdade, eu tenho aqui um ritmo de marca-passo normofuncionante. Você percebe uma espícula de marca-passo antes de cada QRS, e o que você vai laudar em relação ao ritmo é ritmo de marca-passo normofuncionante. Então, sim, tem uma alteração, mas nada patológico, inclusive isso aqui remete a um funcionamento normal do marca-passo. Tá bom? Você vê espícula, que é esse fenômeno estreito,
curtinho, às vezes mais amplo algumas derivações, mas é ali, ó, precedendo o complexo QRS, que é uma coisa que está estimulando o ventrículo e gerando então uma despolarização ventricular. Sexto eletro, esse também parece estar alterado, né, galera? QRS bem amplo nas derivações precordiais sugere sobrecarga ventricular esquerda, concorda? Mas calma, temos que ver como é esse paciente, né? Temos que sempre tentar correlacionar o eletrocardiograma à clínica. O que nós temos aqui é um paciente de 6 anos de idade, paciente pediátrico. É normal ter esse achado aqui, um eletrocardiograma com um complexo QRS bem amplo, né, por causa da conformação normal do tórax do paciente. Então, criança pequenininha, posso ter esse padrão aí de QRS mais amplo, isso não é sobrecarga ventricular esquerda. Esse aqui, ó, sétimo eletro, é super simples, pessoal, mas gera bastante dúvida. Às vezes você vê pessoas ainda quebrando a cabeça na fase inicial de aprendizado do eletrocardiograma. As pessoas apontam ali para D1 e AVL, aponta ali, vai meu editor, bota ali pra gente, ó, e vem um QRS muito pequenininho e falam, nossa, uma baixa voltagem aqui. Pessoal, na verdade isso aqui é só uma questão vetorial. Você tem um eixo elétrico praticamente perpendicular ao eixo dessas derivações aqui. Então, o paciente, por exemplo, mais longilíneo, o eixo elétrico do QRS está lá próximo de mais 90. Então, em D1 e AVL, você pode ter um QRS muito pequenininho, quase que isodifásico nessas derivações. Então, absolutamente normal. É só você olhar os QRS das outras derivações e você vai ver que esse não é um comportamento universal em várias derivações, e sim isolado em uma derivação por causa do eixo elétrico normal do QRS. Oitavo eletro também está alterado, hein? Dá uma olhada aí, um monte de alteração, parece sobrecarga de câmaras aí, né? Calma, pessoal. Talvez você não tenha visto ainda as aulas da CardioHelps, ali a gente te dá o passo a passo certinho para sistematizar a sua interpretação do eletrocardiograma. Começa olhando a calibração. Muita gente erra isso, pessoal, gente até experiente. Dá uma olhadinha ali embaixo, aponta ali pra gente, ó, 20 milímetros por milivolt. Então a calibração está em 2N. 2N é o dobro da calibração convencional, ou seja, você está vendo todos os fenômenos amplificados em relação à amplitude. Estão, na verdade, o dobro do tamanho do eletrocardiograma normal. Mas por que fizeram em 2N? Na maioria das vezes porque a pessoa nem sabe que fez em 2N, estava ali uma calibração errada, a pessoa deixou, não olhou, fez errado, e quem interpreta também não olhou, interpretou errado. Então começa fazendo o eletrocardiograma certo, começando pela calibração e identificação, interprete o eletrocardiograma também da forma certa, sistematizada. Comece pela identificação e calibração, tem que estar em N. Claro que se eu quiser fazer um segundo eletrocardiograma em 2N, porque eu tenho baixa voltagem ou quero identificar bem a onda P, isso eu posso fazer também, mas um segundo eletrocardiograma. O primeiro tem que estar em N, e aqui não tem nenhum erro no eletrocardiograma. Quem está errado é você, se interpretou alguma coisa alterada porque não viu a calibração que está errada. Nono ECG, acho que esse é meu preferido, hein? Dá uma olhadinha nesse suprinha do segmento ST, bem visível ali em V4, V5, em V6 um pouquinho também. Isso não é supra-isquêmico. Principalmente se você olhar para o paciente, você vai ver que muitas vezes tem um paciente jovem, de baixo risco cardiovascular ou com qualquer outro sintoma, mas não sintoma que sugira síndrome coronária aguda, isquemia miocárdica. Pode ver que esse é um suprinha que não é típico de isquemia miocárdica, de corrente de lesão aguda. Tem um aspecto ali semelhante a um anzol de pesca, né? O ponto J faz uma voltinha para baixo, faz uma espículazinha ali e parece um anzol de pesca. E logo depois o segmento ST, ele é supradesnivelado com padrão de convexidade para baixo, né? Parece um supra sorrindo, um supra feliz. Esse é o típico supra não isquêmico. Isso aqui é uma repolarização ventricular precoce. Na grande maioria das vezes é uma coisa benigna, nenhuma alteração patológica encontrada aqui. Existe sim a síndrome da repolarização precoce, aí pode cursar com algumas arritmias ventriculares e pode ser grave, mas na grande maioria das vezes que a gente vê isso aqui, não é a síndrome em si, e sim uma alteração muito comum e não reflete alteração patológica clinicamente falando. Então aqui, repolarização precoce, é típico você ver esse padrão de supra de ST não isquêmico, padrão de convexidade para baixo, e esse fish hook, ou anzol de pesca, esse padrãozinho ali no ponto J, sugerindo um anzol de pesca, começando a elevação do segmento ST dessa forma. Aqui um outro padrão de repolarização precoce, também bastante comum. Você até vê aquele fish hook, né? Aquele anzol de pesca ali, bem típico, em V5 e V6. Isso é bastante comum também. Você também vê um suprinha de ST em outras derivações, né? Além das derivações da parede anterior, você vê lá em D1, D2. Então, quando você tem várias derivações além da parede anterior, isso pode se associar um pouco mais à síndrome da repolarização precoce. Mas não quer dizer que isso aqui é patológico só por ter sido encontrado.
E às vezes, lembrem que é muito comum você ter um suprinha de ST não isquêmico em V2 e V3. Isso não quer dizer que é supra de ST de infarto agudo do miocárdio com supra de ST, não. Você tem que ver a morfologia, tem que ver o quadro clínico e ver se esse supra realmente tem amplitude suficiente para você dizer que é infarto com supra de ST. Você lembra quais são as amplitudes para infarto nessas derivações V2 e V3? Vamos lá. Ao contrário de outras derivações, onde você deve ter pelo menos duas derivações contíguas, com um supra de amplitude de pelo menos 1 milímetro, em V2 e V3, se for mulher, tem que ter pelo menos 1,5 milímetro. Se for homem com mais de 40 anos, tem que ter pelo menos 2 milímetros. E se for homem com menos de 40 anos, tem que ter pelo menos 2,5 milímetros. Aí sim você vai dizer que você está suspeitando de infarto com supra de ST. Fora isso, esse é um padrão bem comum, principalmente em pacientes jovens do sexo masculino. Você pode ter uma onda T mais ampla, um padrão de repolarização precoce, e esse suprinha de ST em V2 e V3, às vezes discreto, mas com morfologia não isquêmica. É bastante comum, nenhuma alteração patológica, no máximo repolarização precoce nesse eletro aqui. Espero que você tenha gostado e aprendido, e fica com a CardioHelps que tem mais aprendizado sobre eletrocardiograma para você.